Bom, agora são 8 horas e 51 minutos e nessa possibilidade de tantas tecnologias e avanços e essa coisa toda, é isso que eu falo sempre, eu comento aqui com os empresários, é preciso se adaptar, se readaptar, se encaixar, se reencaixar. É tipo camaleão, meu filho, atravessando o arco-íris. Ele fica meio perdido, mas depois ele se ajeita, vai no azul, vai no vermelho, vai no verde. É preciso hoje se encaixar justamente com essa questão de tecnologia. Não podemos bater de frente com a tecnologia, com as redes sociais, tanto o rádio quanto o comércio, né? Eu sempre falo isso. E por isso, explicando isso assim de tecnologia, nós mudamos aqui do presencial para o online, através do aplicativo Skype, para a gente conversar com o nosso editor-chefe de jornalismo político da Folha da Manhã, diretor-geral aqui da bancada desse programa e também um super repórter, além de digital influencer, blogueiro, e o cara é bom. Fiquei por dentro ontem de tudo, nem me preocupei, só fiquei, quando deu as 3 e pouco, eu fui lá no canal do Rodrigo, fui no portal ali da Folha da Manhã e estava lá todas as informações, Rodrigo entrevistando todo mundo, muito bacana, parabéns pelo seu trabalho, sobretudo parabéns e obrigado por estar conosco aqui nessa manhã, porque eu sei que você chegou agora há pouco do Rio de Janeiro, já acordou e está com a gente aqui para passar como é que foi essa eleição de ontem. Já li um pouco aqui a coluna da Berenice, mas não adiantei nada, porque eu gostaria realmente de que você nos passasse tudo. Rodrigo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar com você, mesmo que assim não presencialmente, né? Mas a gente logo vai estar junto de novo. Para mim está sendo muito engrandecedor estar todas as manhãs com você aí, aprendo muito. Estava acompanhando a entrevista aqui de casa, peguei o finalzinho assim, vou dizer assim, a segunda parte da entrevista com o pessoal do IBGE, né? Eu vi você falando a respeito da sensação, mas essa é a visão, você como radialista, você acaba trazendo o que a gente ouve também na rua, e essa é a sensação. Eu também tive a sorte de receber o censo do IBGE, né? Mas eu conheço muitas pessoas também que realmente não receberam, né? E, então, é importante a gente levar esse discurso para o rádio, né? E quando a gente abre esse espaço para receber duas pessoas bastante técnicas e trazendo, inclusive, um número para que as pessoas possam ligar, né, que é o 137, eu acho que isso, a gente dá a nossa contribuição como comunicador. É um debate que tem que ter, e quando a gente leva, eu acho que nenhuma outra rádio, pelo menos não vi, ninguém levando um debate como você levou hoje aí para o programa. Então, quero parabenizar mais uma vez a iniciativa de trazer uma discussão tão importante, contribuindo para a população, não só de Campos, mas da região. Falando sobre ontem, né? Eu cheguei lá um pouquinho antes, já para pegar os bastidores, já estava aquele momento de clima de tensão, vai ser uma chapa única, vão ser duas chapas, até então a gente chegou lá com a informação que a disputa seria entre o Jair Bittencourt e o Rodrigo Bacelar. Inicialmente a campanha seria, a eleição seria em chapa única, né? Mas a gente viu toda aquela movimentação que aconteceu durante a última semana, que levou aí, então, à divisão do PL e da base do governador Cláudio Castro. Inicialmente, esse foi o motivo teria sido a escolha de nomes para a chapa do Rodrigo Bacelar e também para as comissões mais importantes da Assembleia, como a Comissão de Justiça e também a Comissão de Orçamento, que não teria agradado aí, né, nem mesmo os deputados do PL, né? E aí foi então que começou toda essa discussão e houve esse racha com as duas candidaturas. Os dois falavam aí que tinham a maioria. Rodrigo Bacelar despontava, sem dúvida, como o preferido, até mesmo porque por ter o apoio do governador Cláudio Castro, né? Então o Rodrigo aparecia como esse preferido, mas Jair Bittencourt corria por fora. E ontem, inclusive, né, nós vivemos aí, por que até cheguei tarde, voltei do Rio tarde, porque a votação que estava prevista para começar mesmo, de fato, 3 horas da tarde, ela foi começar quase 5h30, por causa de questões judiciais.
o deputado Felipe Poubel, do PL, que estava ligado inicialmente à chapa do Jair Bittencourt, apoiando a candidatura do Jair Bittencourt, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, para que a votação fosse feita de forma secreta. E aí, então, essa questão da votação de forma secreta era aquele negócio, né? Quem assinou papelzinho lá dizendo que apoiava determinado candidato, na hora podia votar de forma diferente e ninguém saberia de que forma ele votou, e aí o resultado passaria, então, a ser uma dúvida maior ainda. O Rodrigo Bacelar fala que, independente da eleição ser secreta ou não, ele já tinha certeza que ele sairia vencedor pela conversa que ele tinha com os deputados, e ele acha que o próprio Jair Bittencourt já sabia disso. Mas houve sim um acordo, né? A votação aí seria secreta, mas antes houve uma articulação aí feita pelo doutor Serginho, que até então estava no governo Cláudio Castro como secretário de Ciência e Tecnologia, e o Serginho então teria sido esse interlocutor, porque ele estava no grupo de Jair e fez essa interlocução para que se retirasse então se retirasse a chapa do Jair e voltasse a ser chapa única, mesmo o Jair tendo afirmado para a gente, da Folha, inclusive para mim, que a possibilidade de recuo na eleição contra Bacelar era zero. Né? A possibilidade não tinha possibilidade desse recuo, mas isso acabou acontecendo e foi o que você fala sempre, né? Em política não dá para... O que acontece hoje, daqui a pouco já não é mais, e o que o Feijó dizia, e que você sempre repete, o que é? Só falta ver boi voar. Mas então, do jeito que está, não está muito longe, não. Então, nesse sentido, o que aconteceu? O Jair retirou sua candidatura, né? E aí, quando o Jair retirou a candidatura, a votação ainda seria secreta. Mesmo assim, a votação ainda seria secreta. Só que depois, quando já tinha iniciado a votação, chegou a decisão, então, do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que cassou a liminar do TJ. E aí, o que isso aconteceria? A votação teria que seguir aberta. Só que já tinha deputados que já tinham votado de forma secreta. Tinha deputados que já tinham até ido embora. E aí tiveram que começar a ligar para os deputados para que eles retornassem para iniciar novamente a eleição. E aí, por exemplo, a ex-prefeita de São João da Barra, deputada estadual eleita pelo PT, Carla Machado, foi uma dessas que já tinha dado o seu voto de abstenção, porque ela já tinha falado para a gente que ela tinha votado em abstenção, e depois eu vou explicar por que isso. Ela já tinha saído, teve que retornar, então, para poder fazer o voto aberto. Com o voto aberto, então, o Rodrigo acabou sendo eleito por 56 votos favoráveis, 13 abstenções, que a bancada aí do PT, PSOL, PSD, teve algumas pessoas que votaram pela abstenção, que escolheram a abstenção, e outros votaram a favor do Rodrigo Bacelar. Por exemplo, aí, eu tô com a relação aqui. Sim. Posso falar? Não vou falar todos, não. Vou falar só, por exemplo, da bancada do PT, que tem o Andrezinho Siciliano, a Carla Machado, a Élica Takimoto, Marina do MST, Renato Machado, Verônica Lima e Zeidan, desses que eu falei, do PT, somente Renato Machado votou em Rodrigo. Os outros se abstiveram, ok? Não, a Zeidan votou também. A Zeidan desculpa, perdão. A Zeidan também votou, perdão. Desculpa. É porque a Zeidan tá ficou com uma vaga na mesa de Rodrigo. Tá pequenininho aqui para mim. Vamos falar da composição para você entender. Vamos lá. A composição ficou, então, claro, né? Com o Rodrigo Bacelar na presidência, a vice-presidência ficou com o Pedro Brazão, que era um questionamento, né? Não queriam que ele fosse do União, mas ele ficou com a primeira vice-presidência. Como segundo vice-presidente ficou a Tia Ju, do Republicanos, que também ela foi incluída aí nessa mesa. Ela inicialmente não estaria nessa posição. Depois vem aí a Célia Jordão, do PL, também entrou aí como quarto vice-presidente. O primeiro secretário da mesa ficou aí, que é o que falam que como se fosse o prefeito da Assembleia Legislativa, que dá as ordens assim, técnicas lá dentro, né? Ficou com o Rosenberg Reis, do MDB, também, que era outro questionamento.
O MDB só tem 2 deputados hoje na Assembleia Legislativa, né? Então, se questiona como que com uma bancada com 2 deputados teria um cargo tão importante, né, dentro da Assembleia Legislativa. Mas ele ficou aí, então, com a primeira secretaria, com o primeiro secretário, o Pedro Ricardo, do PROS, como segundo secretário, a Franciane Mota ficou, então, como terceiro secretário, o Giovanni Ratinho, do quarto secretário. Na primeira vogal ficou a Índia Armelau, do PL. Estou me ouvindo, Cláudio? Também temos aí o doutor Deodato, do PL, o Valdeci da Saúde e o Renato Miranda, do PL. O PL aí ficou com mais posições na mesa, que era outro questionamento também, entre os 17 deputados. O PL, que você já ressaltou várias vezes, a maior bancada com 17 deputados, reclamava também de não ter sido muito prestigiado, mas é que tudo indica, nessa rearrumação aí, tudo se acertou. Então, é aberta a votação lá, ao fim, Rodrigo Bacelar, ainda no discurso, ele falou sobre a questão de unir forças, de não ter retaliação, né? O Jair também deu seu depoimento dizendo por que desistiu da candidatura, dizendo que sai com a alma lavada porque, para ele, o parlamento saiu vitorioso, disse que não tramou contra Rodrigo, que nunca teve nada pessoal contra Rodrigo, que foi uma conjuntura política, né? Falou também que continuou na base do governador Cláudio Castro, mas ontem, ao fim da solenidade, lá da sessão de votação, eu perguntei ao Rodrigo como ficaria a questão do Jair, né? Que o Jair, antes de se lançar candidato, ele era secretário de Agricultura do governo Castro. Então eu perguntei se ele segue como secretário, e o Rodrigo Bacelar acredita inicialmente que não, mas tudo depende das tratativas de governo. Mas ele diz, né, que também, assim, por mais que não haja retaliação, precisa sim ter uma reaproximação, uma reorganização, né? Então a gente talvez vai perder aí um secretário da região. É uma possibilidade. Acabei de mandar uma mensagem aqui, inclusive, para o Jair, enquanto estava esperando para entrar, convidando ele para participar do Folha lá, para ele poder falar sobre isso. Ele me mandou um áudio, nem ouvi o áudio ainda. Apareceu aqui o áudio dele, mas depois nos bastidores eu te falo o que ele falou aí, para a gente ver a respeito dessa entrevista. Mas, para a gente é ruim, se o Jair realmente era um nome forte de Itaperuna, ele é um nome forte de Itaperuna, conhece a agricultura, já esteve outras vezes à frente da Secretaria de Agricultura, então a gente acaba perdendo se o Jair não for aí o secretário, não voltar para a Secretaria de Agricultura. Mas a gente sabe como que é política, aí a gente vê, né, que Jair talvez, Jair Bittencourt tenha um nome aí mais desgastado por conta de ter colocado nessa disputa do pleito, como sendo aí o carro-chefe, o principal. Mas o doutor Serginho, por exemplo, que era secretário de Ciência e Tecnologia e foi para a chapa do Jair inicialmente nessa discussão, ele vai ser líder do governo. Então, as coisas, né? Ou seja, precisam aí a gente entender como vai ficar isso. Por que o doutor Serginho, por mais que ele tenha sido interlocutor na união das chapas, né, talvez ele tenha se mostrado mais favorável ao diálogo e, por isso, ele sai da Secretaria de Ciência e Tecnologia, voltou para a Assembleia Legislativa e fica, então, aí como líder do governo Castro na Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça continua com o Rodrigo Amorim, que era um nome bastante questionado aí, né? A gente viu, segundo o Rodrigo também, que na presidência da Comissão de Orçamento segue o deputado André Correia, mas a gente viu aí, por outro lado, o PT, a que tudo indica, saindo insatisfeito, né? O Andrezinho, por exemplo, siciliano, filho do André Siciliano, também optou pela abstenção. Então, a gente viu aí também alguns deputados do PSD, do Eduardo Paes, também não votaram aí no Rodrigo. Agora é esperar para ver como vai ficar todos esses desdobramentos, né? Quem é que volta para a Secretaria de Castro, para quem vai ficar realmente na Assembleia Legislativa, e vamos ver aí o que vem pela frente. O Rodrigo prometendo ser o presidente dos 69, né, dos demais 69 deputados que estão lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No Folha 1 você encontra todos os detalhes, tudo isso que eu estou falando está lá, né, todas as informações, tem também nas redes sociais o que o Bruno Dauari disse, o que a Carla Machado disse, o Thiago Rangel também, a gente vai colocar aí também. Rapaz, é nesse inteirinho aí que eu quero entrar. Pode falar. Mas é isso, a gente tem lá todas as informações de bastidores, a gente viu lá muita gente de Campos, o Marquinhos Bacelar
comemorando, inclusive, né, o fato de hoje ele ser o presidente daqui e ter o irmão dele à frente da Assembleia Legislativa. O Marcos Bacelar estava lá, inclusive no plenário, né, muito emocionado, foi homenageado pelo filho logo no discurso de abertura, muito aplaudido, muita gente de Campos foi, vereadores, então, acho que tinha pelo menos todos os vereadores que estão ligados ao Rodrigo na Câmara. Eu vi uma tomada sua lá, uma imagem que você filmava lá, mostrava lá o Elim Naim, mostrava aquele Viana, Bruninho Viana. Nadinho de São João da Barra também, ou de Rio Preto? É Nadinho o nome dele? Não, é o filho de Alcione de Rio Preto. Ô, meu pai, me fugiu o nome dele aqui. Mas é o filho de Alcione de Rio Preto. E tinha um outro também, tava todo mundo lá, a bancada, Igor, tinha um monte de gente. A bancada dos Bacelar, vamos dizer assim, o grupo, não é a bancada dos Bacelar, desculpa, pode ser bancada de oposição, mas o grupo Bacelar estava lá. Então, e aí foi isso, a gente acompanhou lá e todos os detalhes vocês encontram aí, a gente vai falar, obviamente, ao longo da próxima semana dos desdobramentos que ainda vão acontecer, né? O Bruno Dauari, por exemplo, que volta para a Secretaria de Habitação, isso não é uma certeza, pelo menos até o momento, né? Mas a gente tem, por outro lado aí, também não podemos deixar de falar de Chico Machado, né? De Macaé, que com a eleição de Rodrigo Bacelar passa a assumir a Secretaria de Governo, que era onde o Rodrigo estava, Chico Machado, que tem uma representação muito forte aqui para a nossa região, raiz aqui em Campos, mas o colégio eleitoral dele, o domínio eleitoral dele é Macaé. Então o Chico Machado também está aí agora, vai provavelmente sair para ocupar a vaga de secretário de governo. Então a Secretaria de Governo sendo representada ainda por um deputado do interior, que conhece a realidade do interior, isso é muito importante também para a nossa região. E como eu falei, fica aí incerteza agora em relação a Jair Bittencourt, e a gente vai tentar trazer ele aqui para falar um pouquinho sobre isso, como serão então essas tratativas com o governo, essa reaproximação, né, para que ele, quem sabe, possa voltar aí para a Secretaria de Agricultura, o que seria também muito bom para a nossa região. Essa é só um resumo aí. Tá? É um resumo, porque se for esticar aqui, nós vamos até 10 horas, porque tem um tal de cobrança nos discursos. Teve aquele Rosenberg, por exemplo, ele parece que falou no discurso dele uma das frases que ele falou, lá na Baixada, político tem que ter palavra. E ele se referia ao siciliano. Rapaz, não, isso aí, o couro comeu. Mas o que acontece, por exemplo, ele se referiu ao siciliano, que acabou dando apoio ao Márcio Pacheco para o Tribunal de Contas e não ao Rosenberg, como ele queria. Rapaz, e aí naturalmente você vai ter, né, o discurso da Carla, tá tudo lá no portal Folha 1, né? Isso sim, e a gente vai atualizar mais tarde outras informações ainda, né? Só dizendo que o Rodrigo fez um discurso de agradecimento também ao André Siciliano, tentou minimizar também esse desgaste que teve, citou André Siciliano como uma pessoa que recebeu ele muito bem quando ele chegou na Assembleia Legislativa. O Rodrigo, que fez parte aqui, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, viveu momentos muito marcantes também com o Siciliano, e ele não deixou de falar sobre isso. Siciliano, mas o PT não votou com ele, com exceção daqueles dois. Ele falou, por mais que haja divergência, tem que reconhecer a importância que o Siciliano teve na chegada dele na LERJ, né? Então, levou para esse lado também. Mas claro que a gente sabe, né, que o que é dito muitas vezes nos bastidores, isso acaba acontecendo de forma diferente, mas fez questão de citar, e citou também que um lamparão chegou ao poder. Foi uma das primeiras frases que ele falou lá, e eu consegui entrevistar ele no meio do embolo lá, o vídeo ficou até muito engraçado, eu no meio do embolo lá, consegui botar o celular, perguntei isso a ele, e ele explicou pra gente por que ele fez questão de falar isso, que é um linguajar, né, uma expressão que ele usa muito com os colegas lá na Assembleia Legislativa. O pessoal pergunta a ele o que é, e ele fala um pouco sobre isso. Então tá aí. Aqui, para aí, não é assim fácil assim, não. Vem aqui, dá uma de artista, faz um florzinho e vai embora, não. Tem que responder a pergunta do milhão, meu filho. Eu sou radialista. Tem que dizer, o que aconteceu para... Primeiro, duas perguntas. O que aconteceu para a Altunil
para o Jair Bittencourt ser candidato, e o que aconteceu para ele não ser mais candidato, faltando pouco para a eleição. É claro que você não é obrigado a saber, mas se quiser falar e souber, pode ficar à vontade. A gente só sabe o que foi dito de fato, né? Especulações que a gente tem é que realmente havia essa possibilidade do voto secreto. Quando jogou para o voto secreto, tinha-se a expectativa que ele pudesse ter uma reversão de votos, mas mesmo depois do voto sendo secreto, descobriu-se que ele perderia de todo jeito. Então, assim, ele conversou com alguns deputados que estavam com o Rodrigo e percebeu que mesmo com o voto secreto as pessoas não iam recuar, iam manter a palavra. Então, ele viu, né, que no final das contas o dano ao PL seria muito maior. Então, a gente viu informação que o próprio Jair Bolsonaro ligou para deputados do PL, quem falou isso, por exemplo, foi o Thiago Galhaço, que é um dos deputados, falando que o próprio Jair disse que queria a derrota de Cláudio Castro, porque não anda muito satisfeito com a postura de Cláudio Castro, por causa de reflexo de Brasília, até, inclusive, Cláudio Castro. A gente já falou sobre isso, Cláudio Castro não ficou com o candidato do PL ao Senado, então isso acabou dando uma desgastada com vamos dizer assim, o comando nacional do PL. E isso tentaram, de uma certa forma, enfraquecer o Cláudio Castro aqui. Mas no momento que botaram o voto secreto e viram que mesmo com o voto secreto, os deputados que estavam fechados com o Rodrigo não abririam mão disso, não mudariam o voto, sentou-se e resolveu aí ajustar, tanto é que os ajustes que eles queriam maiores não foram tantos, né? As principais vagas e comissões ficaram do jeito que eram tratados pelo Rodrigo inicialmente, mas também tinha, por outro lado, a questão da oposição, que os votos da oposição vinham sendo contabilizados a Jair como sendo que seguiriam com ele, mas a bancada do pessoal, alguns fizeram questão de dizer que em nenhum momento isso não tinha isso, seria contraditório se o pessoal que tem uma pauta tão se alinhasse com qualquer uma das duas chapas por serem do PL. Então, assim, de uma certa forma, a chapa do Jair não teve a força que ele achou que poderia ter, mesmo se o voto fosse secreto. E aí decidiu-se, então, tirar, e claro, provavelmente nos bastidores deve ter tido algum tipo de diálogo, de compensação, como teve, por exemplo, a volta do Serginho para a Assembleia Legislativa para ocupar um cargo importante, que é do líder do governo, né? Geralmente, o líder do governo é o presidente. Eu acho que o Serginho Canella era até pré-candidato, era até, ele estava tentando lançar o nome dele na Assembleia, não sei se lá no começo dessa corrida eleitoral aí à mesa. Não vou me recordar, eu sei que o Serginho, ele tinha ido para o governo assim de Castro, né? Ele tinha ido para o governo de Castro como uma forma, e agora ele volta, e foi uma observação que até o próprio Rodrigo falou, geralmente o líder do governo é o presidente da CCJ, o que não acontece nessa legislatura. O CCJ fica com o Amorim, mas o líder do governo, então, é o doutor Serginho, que volta para ficar na Assembleia Legislativa. Claro que tudo isso foi o que foi fechado ontem, né? Porque hoje, na manhã de hoje, a gente já não sabe o que está rolando por lá, mas ao longo do dia a gente vai atualizando todo mundo, tanto no Folha 1, como também nos flash que a gente tem ao vivo com você ao longo da programação e com o Marco Antônio. Rodrigo, é claro que tem muito mais, né? Tem uns pormenores aí que você acaba de revelar, por exemplo, né? O namoro do Cláudio Castro com o presidente Lula, que na minha opinião é extremamente inteligente e correto por parte do Cláudio Castro. Haja vista aí. Mas aí agora como é que fica a questão do siciliano? Certo? Porque se o siciliano, isso é uma outra questão que a gente não vai saber. A gente pode até estou tentando contato com o siciliano, porque a principal ponte inicial, por mais que o siciliano fale que nenhum governador precisa de ponte com o presidente, tem acesso ao presidente, mas a gente sabe que o siciliano está ocupando um cargo importantíssimo lá dessas relações institucionais. E ele tinha feito, sim, essa ponte no caso, né, essa ponte entre Castro e Lula, né? Então, a gente tem essa questão também, a gente não sabe como vai ficar isso. Lembra? Mas pelo que a gente conhece do siciliano, ele é uma pessoa muito, né? Então, acho que habilidoso.
habilidoso. Não vai de forma nenhuma atrapalhar isso, qualquer relação com o governo federal. Nós temos uma recuperação fiscal no estado do Rio, que se o governo federal entrar num litígio, entrar numa briga com o governo estadual e cortar essa recuperação fiscal, o estado do Rio hoje quebra, fale, fecha, tem que acabar. Vai voltar para a União. Então, é muito delicada a situação do estado do Rio. A gente sabe que Bolsonaro não tem habilidade nenhuma para isso. Não tem nenhuma questão política, partidária. Ele não está interessado em nada disso. Ele quer saber de estado, ele quer saber dele. Aliás, agora ele ontem falou que é de... ele não é de naturalidade brasileira. Ele é, pela lei, ele é italiano. Quer dizer, é um maluco, beleza, que a gente teve essa infelicidade aí de ter como coisa. Mas vamos lá. O que interessa agora é o prato do dia. E aí, nessa questão, é preciso ter sim habilidade, tanto do Cláudio Castro quanto do Siciliano, para que estejam aí em sintonia com o presidente. E, meu caro Rodrigo, se você me permite, eu vou citar aqui o que eu falei outro dia para Vladimir, falei para você aqui com um entrevistado nosso, acho que foi Orlando, Portugal, ontem. Nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio para acalmar os corações. Você viu que a noite no meio, de anteontem, funcionou ontem. Exatamente. Entenda como quiser. Obrigado, Rodrigo. Um bom final de semana para você. Caso tenha alguma coisa mais queira acrescentar, fique à vontade. Amanhã o Jornal Folha da Manhã vai estar nas bancas e também nas casas dos assinantes e, evidentemente, que com a cobertura completa, né? E aí vem ponto final, aí vem uma série de desdobramentos com esse farto material que você competentemente conseguiu trazer do Rio de Janeiro. Parabéns aí pelo seu trabalho ontem, como sempre. Parabéns pelo competente profissional que você é. Obrigado, Cláudio. E a gente, daqui a pouquinho, continua se falando. Vou trazer para você informações do que o Jair falou a respeito do convite que eu fiz para ele. Vamos tentar também, dentro das possibilidades, eu sei que a semana vai ser bastante complicado para o Rodrigo, que eu já tentei falar com a assessoria dele, mas assim também ele ficou de ter aí um tempo para conversar com a gente aqui, para falar um pouquinho sobre esse mandato dele aí, e vamos convidar também, né, os outros deputados, que eles possam estar com a gente também, trazendo as suas propostas aqui para a nossa região. Um abraço a todos. Tá certo, amigo. Grande abraço, muito obrigado. Nós fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, que retorna na segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Tenho, né, para você que acompanha o Folha no Ar aqui, então a gente volta segunda-feira e é evidente que a programação segue agora com música e também, como disse o próprio Rodrigo, com mais informação. Folha FM, a rádio que toca você.